E voltamos com o nosso segundo episódio do podcast Cangaço na Serra para contar, a gente prometeu, e vamos contar essa história que marcou o cangaço na cidade através do cangaceiro Manuel Prazeres. Tudo isso acontece em meio à década de 50, 60. Dário, conta essa história pra gente aí. Já começa porque o pessoal tá ansioso. Na verdade, começa a partir da década de 40, né? Eles são... A chacina em si, ela vai acontecer em 1942, certo? E, na verdade, Serra Redonda também era palco do cangaço, né? Então, existiam muitos coiteiros em Serra Redonda por terem terras, né, fazendas aqui nas proximidades da zona urbana. Então, por isso, esses cangaceiros, esses bandoleiros, eles tinham o costume de estarem sempre frequentando a nossa região. Esse caso das meninas é um caso mais particular, porque, na verdade, o assassinato ele só começa a ser pensado a partir de uma coiteira para se vingar de uma família. Então, Dário, deixa eu ver se eu consegui entender. No caso, foi um fato isolado, foi algo que foi encomendado e não seria, assim, parte de feitos deles no cotidiano. É isso que deu para entender? É mais ou menos isso, Johnny, porque, assim, vamos dizer que o feito deles cotidianamente seja esse. Certo. Em várias regiões, em vários lugares, entre vários sujeitos, né, da sociedade. Mas esse, particularmente, é um caso isolado de um contrato para que eles efetivem esse assassinato. O banditismo na sua essência, né? Alguém contrata um pistoleiro para matar. Só que desse caso, pelo que eu entendi, é um cangaceiro que já está acostumado a fazer isso, né? Isso. Mas contratado para quê e por quê? Então, Anderson, uma das famílias mais antigas do município de Serra Redonda é a família Velho, né? Nós, nos anais históricos, nós temos como comprovar isso. E existia na fazenda do senhor Antônio Velho, né, Gamileira, residida ali em Gamileira, que na época era município de Ingá, vale lembrar isso, né? Mas pertencia a gente, hoje Gamileira é de Serra Redonda, né? Esse é o nosso município. Ele tinha algumas filhas e um rapaz queria casar com uma delas, que inclusive tinha uma aproximação de parentesco. Porém, seu Antônio Velho não queria que sua filha casasse com esse rapaz, até mesmo porque a mesma já estava comprometida. Esse rapaz era pobre? Desculpa, Johnny. Era pobre ou era essa questão financeira? Não, esse rapaz também era de família influente dentro da cidade. Inclusive, os pais desse rapaz eram também donos de fazenda. Porém, o senhor Antônio Velho não achava por bem casar a filha com esse rapaz. Até porque ela já estava comprometida, não é isso? Ela já estava comprometida. Se tinha outro porquê, né? Nós não sabemos. Pode ter alguma rincha, alguma coisa e tal. Mas o filho, segundo a história, a gente vai ver que o filho ele traz essa queixa para a mãe. Dentro da casa moravam quem? A da família vitimada? Dentro da casa morava seu Antônio Velho com sua esposa. A esposa dele, me foge a memória e o nome. E tinha também as filhas. Tinham 3 filhas, né? Na verdade, tinham 4 filhas, porque 3 foram mortas. Tinham 4 filhas. E tinha 2 irmãos pequenos. Um deles era o Josué e seu Antônio Velho. O Josias Velho ele não estava, porque ele servia ao exército. Ele estava em Recife, Pernambuco, quando isso aconteceu. Ô Johnny, você contava a gente nos bastidores que você nessa época não era nascido, mas seus pais eram daqui e foram para o Rio, e você escutava essa história, né? Exatamente. Então, a gente escuta histórias, né, de pessoas da nossa família. No meu caso, dos meus pais,
Eles contavam a história dessa chacina, não tinham muita propriedade, né? Que quando chega uma história, sempre essa história ela é alterada, ela chega de uma forma diferente. E quando eu tive a oportunidade de vir para o Nordeste e vir morar em Serra Redonda, a gente fica com aquela imagem, aquela curiosidade de histórias contadas, histórias que a gente ouve. E foi aí quando eu comecei a criar essa curiosidade de entender como esse crime tinha sido feito, né? E é interessante que a gente começa a participar, a entender, a fazer parte da história de uma certa forma, e a gente começa a criar um filme na cabeça, né? Começa a criar as especulações, aquelas dúvidas, e por isso que eu acho muito importante essa contextualização do amigo Dário falando a respeito, porque alimenta cada vez mais a veracidade do assunto. Pois é, esse podcast está sendo construído para o laboratório de jornalismo, né, na questão do estágio, sobre a orientação do professor Raul, mas depois vai ser disponibilizado nas redes sociais do perfil Serra Redonda para que todo mundo também possa ter acesso a esse podcast e entender um pouco mais do assunto. Mas voltando, Dário, a gente entendeu que foi uma encomenda de morte, sim, mas aí eu fiquei na dúvida se era para uma, morreram 3 irmãs numa casa só. Que coisa macabra, né? Pois é, e na verdade, Anderson, não era só para uma, era para que toda a família pagasse com a morte. Os irmãos, o pai, o senhor Antônio Velho, porém, eles só lograram êxito, os bandidos só lograram êxito com a morte das 3, né? Então, para que a gente possa construir, né, essa história assim, metodologicamente na mente daquele que está nos escutando. Esse bando era o bando de Zé Luiz, certo? O ano 1942, certo? Quantos cangaceiros tinham no cenário do crime? 4 cangaceiros. Que hora ou outra, nas nossas pesquisas, esses nomes eles são como trocadilho, né? Mas estava o próprio Zé Luiz, o chefe do bando, o Manuel Prazeres, que é nosso conterrâneo, estava o Cobra Verde, né? E, se eu não me engano, o nome dele é o Zé Bico. Se eu não me engano, são os 4. Se eu não me engano, os 4 não. Estou dizendo os 4, se eu não me engano, só no nome, que era o José Bico. Esses eram os 4 cangaceiros que se tinham, certo? O ocorrido foi no mês de outubro, em uma segunda-feira, pela manhã, por volta de 5, 6 horas da manhã, primeiras horas do dia. A família ainda estava dormindo, não tinha saído ninguém de casa. Quando eles chegam na fazenda tocando o terror. Eles não vêm pela via principal da estrada, isso também é de natureza do cangaço. Foi tudo então milimetricamente construído para que não desse errado, né? Exatamente. E eles não vêm por essa via central, exatamente, é de costume do cangaço, né? Andar nas vias intermediárias para não serem pegos. E aí eles adentram a casa e já começa a chacina, né? Atirando. Tem uma delas foge pela janela, as outras 3 não conseguem a mesma sorte e são alvejadas. Dizem que foi lamentável mesmo, assim, um rio de sangue dentro. Eu imagino que sim. Eu imagino também. E os pais? Exatamente, era o que eu ia dizer agora. Fora os pais, nós não temos notícia da mãe, mas o jornal Diário de Pernambuco ele vai ser claro quando ele diz assim: o senhor Antônio, o sertanejo Antônio Velho levou uma pisa que quase chegou à morte. Ixi, Maria do céu. Então as fontes são mais do que oficiais. Diário de Pernambuco era, naquela época, um dos jornais mais conceituados do Brasil, né? Sim, sim. E antes, sobre fonte, Johnny, nós estamos muito bem assegurados. Tá? Algo que não é invencionice popular. Nós temos hoje o contato com a família, velho. O senhor Josias Velho está na cidade de Campina Grande residindo com a idade de 104 anos agora, nesse momento. Você visitou eles, né? Você chegou a postar uma foto. Como é que foi esse encontro?
Vamos abrir um parênteses. Como é que foi esse encontro com a família? Esse encontro foi extraordinário, só não foi melhor porque eu cheguei meses depois que ele tinha perdido a memória. Eita! Mais um pouco. Ele foi acometido pela chikungunya, perdeu a memória. Mas aí foi muito interessante isso, porque assim, tinha um filho dele do Rio de Janeiro, tinha uma filha dele do Amazonas, eles estavam juntos, cara, no mesmo lugar, escutando a mesma história, eles se emocionaram, eles se arrepiaram no lugar, né? E, inclusive, um deles falou comigo agora há pouco, né? Depois do trabalho do que a gente vai falar mais à frente. Mas, assim, primeiro, foi uma situação, assim, bem, como é que eu posso dizer, emocional, né? Você está ali diante de uma pessoa de 104 anos. É algo único, né? É algo único, que é irmão das meninas. E participou, né? Entendeu? Você diz, poxa, como é que eu tô aqui? Mas esse irmão que você foi visitar, Dário, ele estava presente na chacina ou não? Não, esse era o que servia ao exército. Ah, tá certo. Inclusive, quando ele veio saber da chacina, já tinha passado alguns dias do acontecido, porque naquela época também a comunicação era bem evasiva, né? Lenta, né? Entendeu? O cara tá lá em Pernambuco e daqui que chega a informação e tal. Que ele peça autorização para estar aqui. Para estar aqui, porque tá servindo ao exército. Mas né? de qualquer forma, pega no quente, né? É a chacina de 3 irmãs brutalmente assassinadas, que eu imagino que qualquer hora que ele chegar, qualquer época, vai sentir do mesmo jeito, né? E o José Velho, né? Que é o José Antônio Velho, que é o filho do senhor Josias, né? No caso, sobrinho das meninas. Ele dizia pra mim, Dário, eu estava cansado da gente sentar na mesa e meu pai contar com requintes de detalhes como foi tudo. Então, assim, essa família, ela ficou marcada, cresceu né? Escutando essa história. São as histórias. E o nosso propósito agora na nossa história é essa. Não vamos olhar só um lado. Eu quero saber também a perspectiva da família do cangaceiro. O que eles sentiram, como eles viveram após esse crime bárbaro dentro de um povoado tão pequeno. É verdade, é interessante saber todos os ângulos, né, para que a história tenha uma veracidade cada vez maior. Exatamente. E a gente volta ao momento da chacina, ele mata as 3 irmãs, dá uma pisa no pai, e aquele momento ali também tem outra questão, que é aí onde entra a minha época de criança, quando eu estava na casa dos meus avós, e eu conheci essa história através, não se falava em cangaceiro até o momento, que eram as 3 irmãs e uma, para roubar a aliança, decapitaram o dedo dela e levaram junto. Hoje eu entendi que você me contou, você vai contar aqui também por que teve essa questão da aliança. Além de matarem, cortaram o dedo com a aliança. Cortaram, porque no início, eu lembro também, antes, que no início os nossos pais contavam que foi um roubo, né? Uhum. Cara, é muito intrigante. Você já pensou você criança assim, quando eu escutava essa história, eu ficava deitado, ia dormir, e eu ficava pensando assim, como é que era apavorante você saber que os cangaceiros podiam chegar na cidade a qualquer momento. Tá todo mundo deitado e de repente eles podem chegar e de repente quando você começa a entender a história, a figura muda, né? Muda. Não seria apenas um roubo, seria algo encomendado. Algo encomendado. E aí, o que é esse dedo com a aliança? É a comprovação do crime que realmente foi feito. Porque tem que levar a prova. Tem que levar a prova. Tá feito aqui. Está feito, o crime está feito. Que inclusive, antes, a história se torna mais triste ainda, cara, porque o assassinato é numa segunda e não morre as 3 de uma vez. Né? Então uma delas ainda sobrevive aos tiros. Né? Uma delas ainda sobrevive. E quando sobrevive, ela, para vocês que conhecem o lugar, ela vem do sítio, trazem ela do sítio até o povoado de Serra Redonda em uma cama. Né? Uma distância considerável. Considerável. Né? Eu acho que ali tem o quê? Tem uns 10, tem mais de 10, não tem? Mais de 10 quilômetros. Então, assim, ela vem, quando ela está aqui para ser socorrida, vem um médico de João Pessoa da capital para poder fazer uma cirurgia nela. O nome do médico nós também conseguimos como fonte, que era Asdruba, é um nome bem estranho, né? Mas ele não alcançou sucesso e ela acabou realmente morrendo. Então, 2 dias depois, Serra Redonda tem enterrado 2 irmãs e 2 dias depois foi enterrar outra. Olha só, você falou agora uma palavra-chave para a gente já encerrando esse segundo episódio,
e já começar em outra história intrigante. Elas foram enterradas, aí tudo bem. Mas onde? Porque até certo tempo atrás, vocês vão entender no próximo episódio porque até certo tempo atrás, não se sabia aonde essas meninas vítimas do cangaço eram enterradas. Me lembro que por um grande tempo aqui na cidade se perguntava, se procurava esse túmulo tão importante de um fato tão histórico em nosso município. Ninguém sabia. Dizia que era ali, dizia que era acolá, e ninguém sabia de fato onde ela estava enterrada. Não havia placa, não havia lápide, e um fato tão histórico como esse acabaria se perdendo na história. E aí a gente entra, aonde foram enterradas essas meninas desse fato histórico? Se você quiser saber, continua acompanhando a gente aqui no podcast Cangaço na Serra, que no terceiro episódio a gente desvenda toda essa história para vocês sobre o jazigo, o túmulo que essas meninas foram enterradas. E por que é importante ter o túmulo, identificar o túmulo desse fato tão histórico? A gente termina aqui esse segundo episódio do podcast Cangaço na Serra, que faz parte da disciplina de estágio obrigatório da UEPB sobre a supervisão do professor Raul. A gente volta, viu?